Agora você já tem os seus links de afiliado, mas você tem dificuldade para enviar eles para os seus grupos? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como é que você cria uma automação com o N8N para enviar os seus links de afiliados para os seus grupos de WhatsApp ou de Telegram. Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior e nesse eu vou mostrar para vocês como é que vocês pegam os links que a gente gerou naquele último vídeo e envia esses links para grupos do WhatsApp, tá? E eu vou mostrar aqui de forma bem lúdica e bem simples, inclusive utilizando uma técnica que pouca gente fala aqui no YouTube, que é a técnica de utilizar sub-workflows, tá? Vamos lá, cola comigo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no computador. Bom, gente, então aqui no nosso computador tem aqui o fluxo que eu mostrei de pesquisar os produtos da Shopee. Para a gente desenhar um fluxo total, eu poderia já partir para mostrar o fluxo de pesquisar os produtos no Mercado Livre. Eu já mostrei como você pesquisa esses produtos na Amazon e como você pesquisa esses produtos na Shopee. Mas, como eu quero fechar o ciclo, vou mostrar agora como que a gente faz para enviar esses produtos para o grupo, tá? E depois a gente pode pegar e fazer um apanhado com todos os vídeos e montar um fluxo inteiro com toda a automação, do início até o fim, beleza? Só que para fazer isso eu preciso da sua colaboração. Preciso que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Esse fluxo é o fluxo anterior, né? Como eu tinha desenhado, de 3 em 3 horas ele vai carregar as categorias da Shopee, né? Vai buscar os produtos da Shopee e vai armazenar esses produtos numa planilha, tá? Então, e todo dia, à meia-noite, ele vai pegar e vai limpar essa planilha. Ok, então já tem uma parte do fluxo está ok. O que a gente precisa fazer agora é disparar isso para um grupo no WhatsApp, entre outras coisas, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, a gente tem que definir qual vai ser o ritmo da nossa execução. De quanto em quanto tempo que eu vou disparar essa mensagem, né? Lembra que no último vídeo eu mostrei como que a gente faz usando o Scheduler? Então vou trazer aqui mais um nó de Scheduler Trigger, tá? Esse nó de Scheduler Trigger, eu vou colocar aqui que ele é um Custom Cron, certo? E agora vou até seguir o exemplo que eu falei no último vídeo, né? Então vou pegar aqui, ó, Cron Hub. Vou mostrar aqui para vocês aqui um exemplo aqui, ó, de 5 em 5 minutos. Esse cron aqui ele vai executar de 5 em 5 minutos. Deixa eu até fazer diferente. Deixa eu pegar aqui aquele cron que a gente tem aqui de 3 em 3 horas. Vou copiar ele para lá, certo? Deixa eu voltar. Então aqui ele está falando que vai executar de 3 em 3 horas, de 7 às 9 horas. Vamos fazer diferente? Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, ó, /5. Olha só que legal. Ele vai executar todos os dias, a cada 5 minutos, de 7 até 8h59 da noite, tá? Então você pode mudar, você pode colocar aqui. Aí a gente tem que olhar um horário ideal, tá? Geralmente as minhas automações começo a postar por volta das 10 horas e termino às 11 horas, né? Que daí ele vai até às 10h59. Por quê? Porque aí eu pego ali o horário do almoço, o pessoal tá mais, né, parado ali para fazer alguma coisa, e pego quando a pessoa chega em casa, tá lá mexendo no celular, ela consegue receber isso. Então a gente pega esse cron e vai colocar ele lá no nosso nó de scheduling que a gente acabou de criar. Então vou colocar aqui ele, e esse cara aqui vai ser roda de 5 em 5 minutos, tá?
5 minutos é um tempo bom? Não sei. Eu acho que fica muito massivo, você manda muita mensagem. Se você colocar de 10 em 10 minutos, já é suficiente, tá? Eu vou colocar aqui de 10 em 10 minutos, né? Então, eu vou mudar aqui o texto. Ok. O que eu vou fazer a partir de agora? Então, de 10 em 10 minutos, eu preciso pegar um produto lá da planilha e disparar esse produto lá para a última... disparar ele para o WhatsApp, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Google Sheets e vou carregar esse Get Rows in Sheet. E aqui eu vou pegar aquela planilha que a gente criou lá na aba de produtos. E eu vou incluir um filtro. O filtro vai ser quando a coluna status estiver vazia, certo? Por que eu vou fazer isso? Para eu pegar somente produtos que ainda não foram enviados, tá? Beleza? E eu vou colocar mais uma condição aqui, que é retornar somente a primeira linha que cai nessa condição. Então, se eu vir aqui buscar, por exemplo, ele vai trazer... Peraí, tem algum problema nessa pronto. Beleza, pessoal, achei aqui qual que é o problema. Olha você ver. Por isso que a gente tem que aprender, né? Inclusive, eu esqueci, eu não tinha reparado, mas aqui quando você utiliza aqui o cron, ele gera algum erro, ele até fala para você testar esse cron num site aqui, que é esse Cron Tab Guru. É um site que faz a mesma coisa que eu estava testando, tá? Mas qual que era o erro, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tava faltando aqui, ó, esse asterisco. Então foi um errozinho de digitação, mas ok. Vamos lá, vamos prosseguir. Então beleza, problema do cron resolvido. Um detalhe que eu tinha esquecido era esse aqui, ó. O status, eu coloquei uma string de status pronto quando a gente grava os dados. Então, para eu buscar aqui, eu tenho que buscar itens que estejam com o status pronto. Então, deixa eu executar aqui. Pronto, agora ele trouxe para mim aqui o primeiro item lá da tabela, né, para fazer o disparo aqui, certo? O que eu vou fazer agora, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho o produto, agora eu preciso disparar esse produto para um grupo. Eu poderia simplesmente criar um no-code aqui e dentro desse no-code formatar uma mensagem com os dados daquele produto e disparar. Mas eu queria mostrar para vocês um recurso aqui que é muito importante, muito interessante, pouca gente utiliza, que é o recurso de sub-workflows. Eu já criei um workflow separado, que esse workflow ele recebe um produto, monta a mensagem e dispara essa mensagem para o WhatsApp via Evolution API. Só que, olha só, essa automação que eu estou fazendo aqui é para Shopee. E a automação que eu for fazer, por exemplo, para o Mercado Livre, ela também vai ter o mesmo comportamento. Vocês concordam comigo? Eu vou buscar um produto, depois que eu tenho os dados desse produto, eu vou disparar para um grupo. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou, ao invés de eu implementar isso nesse fluxo, eu vou implementar num fluxo à parte, e esse fluxo vai poder ser reaproveitado tanto aqui como em outro fluxo. Então, beleza. Eu já criei esse fluxo. O fluxo é esse aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona a criação de um sub-workflow, tá? O sub-workflow é um workflow como o outro qualquer, a diferença é o trigger de entrada, o gatilho de entrada dele. Você utiliza um nó, se eu vir aqui pesquisar o nó execute sub-workflow, ele tem aqui um trigger quando é executado por um outro workflow, que é basicamente esse trigger aqui, tá? Então, como é que ele funciona? Quando a gente cria ele, a gente define aqui quais os campos que vão ser adicionados para a gente receber por padrão na requisição. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os campos. Coloquei o ID do grupo, o nome da loja, vou explicar por quê, o nome do produto, o preço antigo, o link do produto e o URL da imagem. Tá? Por que eu coloquei esse esquema, né? Porque eu posso ter vários grupos. Então, eu posso ter um grupo só para Shopee, um grupo só para Mercado Livre, um grupo só para determinada coisa.
E como eu quero reutilizar esse fluxo, eu passo o ID do grupo aqui no meu corpo da requisição. A mesma coisa para a loja. Posso postar para Shopee, Mercado Livre, Amazon, Magalu, Casas Bahia e tudo mais. Então, eu consigo passar qualquer loja específica, né? Então aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó, capa de celular, iPhone 17 Pro Max, preço R$ 39,90, o preço antigo era R$ 49,90. Isso aqui, gente, eu coloquei aqui só para a título de informação, tá? Aí o que eu faço? Depois que eu recebo esses dados, eu vou aqui e separo essas variáveis, esse objeto aqui, em variáveis separadas. Então eu tenho aqui, ó, o ID do grupo, as mesmas variáveis que chegam lá na entrada, eu separo aqui, tá? Beleza. Antes de eu mostrar aqui o restante do fluxo, só para a gente não perder o fio da meada, vou mostrar lá no fluxo anterior. Se a gente olhar aqui no fluxo anterior, como é que eu vou fazer agora para chamar o fluxo de envio, né? Basicamente, você vem aqui e adiciona um nó, execute sub-workflow, execute a sub-workflow. Ou seja, execute um workflow existente. Então aqui, eu vou vir aqui, vou pesquisar e vai vir aquele workflow que eu criei. E aqui já vem todas as propriedades, né? E aqui no grupo, o ID do grupo, é o ID do grupo, o JID do grupo que eu vou fazer o disparo, né? Então, para quem não conhece, eu vou utilizar a Evolution API. Apesar de eu não vou conseguir enviar, porque o meu servidor eu tive que trocar de VPS, eu usava uma VPS bem fraquinha de um serviço do exterior e agora eu migrei para a Hostinger. Inclusive, se você quiser 20% de desconto em uma VPS da Hostinger, eu vou deixar o link de desconto para vocês aqui. É só ir lá e contratar, vocês vão ter 20% de desconto. E eu passei para a VPS da Hostinger, que é a KVM2, que está me atendendo super bem, é excelente, aguenta muita coisa, tá? Mas eu não tive tempo para instalar o Evolution API. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o fluxo rodando, o fluxo funcional aqui, mas eu não vou conseguir disparar, tá? Mas aqui, basicamente, vai vir o ID do grupo, que é aqueles IDs arroba JID, eu não lembro o nome, mas é o ID do grupo que você vai disparar. Ou se você quiser disparar para um número específico, você pode disparar também, não tem problema, tá? E aqui eu vou preencher com as variáveis, então, que é o nome do produto, vou pôr aqui o preço antigo eu não tenho, então vou deixar vazio, a comissão não uso, então, o link do produto, eu vou pôr o link, o URL da imagem, vou pôr aqui a imagem, certo? Feito isso aqui, como esse cara aqui vai mandar vazio, eu já consigo executar aquele sub-workflow, tá? Mas não vou executar ainda não, vou me explicar para vocês aqui como é que ele funciona. É simples, é um fluxo muito simples, gente. Como eu disse, aqui eu preencho os dados do produto, né? ID do grupo, todas as informações. Depois que eu preencho os dados do produto, eu filtro. Por que eu faço esse filtro? Porque pode acontecer eu mandar um produto ou por algum problema na automação, trouxe um produto, por exemplo, sem a URL da imagem. Sem a URL da imagem, fica bom de eu enviar esse produto. Então, eu coloquei esse filtro aqui para exatamente filtrar somente produtos válidos. Vocês veem aqui que eu trouxe o preço e não trouxe o preço antigo. Porque tem situações que tem preço antigo, tem situação que não tem. Então, eu trouxe só o que é obrigatório mesmo para a gente conseguir disparar essa mensagem, tá? Depois que eu filtro, eu tenho aqui um agente de IA. Eu criei ele bem simplesinho, tá? Mas se você não quiser isso, você pode pular esse nó, você pode vir aqui desabilitar ele e preencher um título específico, né? Mas o que ele faz aqui, esse agente? Ele é bem simplório, porque o que ele faz? Ele vai pegar o produto que você está fazendo e ele vai criar um título mais humanizado. E esse título, ele tem, eu coloquei aqui uma persona, né? Que ele é humor leve, popular, natural, gente como a gente, engraçado, assim, já exagero. E eu coloquei algumas regras ali, né? Proibido palavras de duplo sentido, conteúdo sexual ou agressivo, hashtags, outras coisas. O que esse fluxo vai fazer? Ele vai pegar e vai gerar aquele título da mensagem, tá?
Eu até coloco aqui, ó, título da mensagem criativo para postar no topo da mensagem do WhatsApp. Isso aqui é só uma informação para ficar claro aqui qual que é o formato da requisição, tá? E eu até coloquei aqui, ó, você pode usar o modelo de IA que você achar melhor. Eu estou usando o Grok porque o Grok ele tem uma camada free que ela é bem generosa. Então eu estou usando o Grok com esse modelo que é o Llama 3.3 Versatile. Ele funciona bem. Então quem não conhece o Grok pode acessar, é Grok, Grok Cloud. Então se você pesquisar Grok Cloud ele vai aparecer. Então console.grok.com, você vem aqui em API Keys, você pode gerar uma API Key para você. Vem aqui, ó, Create API Key, ele vai gerar. Pra você ver, eu já chamei aqui nas últimas 24 horas 51 vezes aqui e eu acho que eu não gastei nada até agora. Então, assim, é muito bom porque ele aqui eu gastei 3 centavos de dólar, é bem barato. E aqui é porque, se eu não me engano, eu estou executando chamadas com o Whisper, que o Whisper é para converter texto em voz, né? Mas a requisição mesmo do 370 eu não gastei nada, eu já fiz várias requisições aqui, não gastei nada. Então é bem barato, você vai lá, você coloca $10 lá e você consegue utilizar. E se você não quiser colocar, você não precisa colocar, mas só que daí você fica com limitações, né? Limitações maiores e tal. Mas eu super indico o Grok Cloud, tá? Beleza, voltando aqui para o fluxo, né? Depois que ele cria esse título, aí o segredo está aqui, ó. Nesse nó de código criador de legendas, o que ele faz é o seguinte: ele pega aquele título, né, que foi gerado na resposta e ele gera uma mensagem, basicamente uma mensagenzinha bonitinha, no padrão de grupo de afiliados mesmo, tá? Só um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Se você não quiser utilizar, é só você vir desabilitar esse nó. E aqui, ó, você vem substituir aqui pelo título fixo, oportunidade. Aí você não gasta nada de IA, tá? Aqui eu prefiro assim para ficar uma mensagem mais melhorzinha, tá? Dá uma situação mais humanizada, tá? Depois disso, o que ele faz? Ele carrega a imagem e basicamente ele vai acessar aquela imagem para converter ela em dados. Depois que ele converte ela em dados, eu faço uma pequena edição. Por que eu faço essa edição? Só para dar uma personalizada com a cara do meu grupo. Então aqui eu adiciono, por exemplo, uma bordazinha colorida nessa cor azul. Isso aqui também firula, você não precisa fazer isso. Se você quiser, você não precisa fazer. Mas aí eu faço aqui no meu caso aqui. Eu também faço uma compressão de imagem, e esse aqui eu super recomendo, por quê? Porque quando você comprime a imagem, ele vai pegar e vai gerar uma imagem menor, e se a pessoa estiver no 3G, ela consegue carregar essa mensagem sem problema, tá? Se ela estiver no 4G, 5G no celular. Depois disso, eu converto essa imagem para a base 64, né? Basicamente aqui é um nó de extract from file, né? Ele pega o conteúdo da imagem que ele veio lá dos dados binários e gera uma string base 64. Por que eu faço isso? Porque a Evolution ela funciona com base 64. Ela não recebe a imagem em si, ela recebe um base 64. E aqui, quando eu for disparar a mensagem, o que é feito aqui é o seguinte, ó, eu ponho o ID do grupo que eu recebi lá nos dados do produto, eu ponho aqui a imagem, né, que foi disparada aqui no objeto anterior, né, e a legenda, que essa legenda é a legenda que foi gerada, e disparo a mensagem. Então, se eu vir aqui e executar, tá com um exemplo aqui, ó, olha só que legal. Se eu vir aqui e executar, olha só, deixa eu até mostrar aqui essa imagem só para a gente ver, ó. É uma imagem de teste, tá vendo? Eu coloquei aqui a bordinha ao redor, ele retorna no field data, e aqui, na hora de disparar para o Evolution, eu passo esse data aqui no campo imagem. Então aqui, ó, em imagem, enviar imagem, você vai pôr a instância sua do Evolution, que você vai usar, e aqui você vai pôr o ID do grupo, né? E aqui a mensagem. Olha só que legal que ficou a mensagem, ó. Se eu pegar aqui essa mensagem e visualizar, ficou assim, ó, capa de iPhone barata,
capa de celular iPhone 17 Pro, R$ 39,90 na Shopee e o link. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, convide um amigo para o grupo, tal. Você pode adicionar o que você quiser nessa legenda. Feito isso aqui, ele foi e disparou a mensagem. Quando ele dispara a mensagem, ele vai retornar aqui pro fluxo, né, o status da execução. O que você faz aqui, tá? Se não tiver dado nenhum erro, né, então você pode voltar lá pro fluxo original, né? Digamos que deu tudo certo, ele executou, foi e enviou. Quando vier aqui, o que é feito? O que você faz? Você pega e atualiza, né, aqui no Google Sheets. Aqui no Google Sheets você vai lá e update row em sheet. O update row em sheet aqui, o que você vai fazer? Atualizar lá naquela planilha sua, na aba produtos. Você vai vir aqui, vai verificar pelo ID do produto. Lembra que você trouxe o ID do produto? O ID do produto vai vir daqui. Você pode usar o ID, ou então, para ser mais simplório, você pode vir aqui, ó, pelo row number, que é a linha específica. Então você vai filtrar, você vai atualizar no item que tem aquela row number, você vai atualizar aqui o status de pronto para enviado. Feito isso aqui, está pronto. Seu fluxo completo de coletar os produtos, pegar esse produto e disparar ele para os grupos, tá funcional, tá? Como eu não tenho aqui, eu não consigo executar para mostrar para vocês, mas já vou de antemão passar algumas coisas. Pode acontecer desse fluxo dar erro. O que você pode fazer? Aqui, você pode vir aqui nas configurações, no on error, em vez de você pôr stop workflow, você pode colocar aqui, ó, continue using error output. O que esse cara vai fazer? Se der algum erro na execução, ele vai cair nesse nó de error. Aí você pode fazer o quê? Você pode fazer o mesmo processo que a gente fez lá no fluxo num dos fluxos que eu fiz aqui, se não me engano, de gerar link de afiliado, né? Você pode vir aqui e enviar uma mensagem: ocorreu um erro na execução do grupo, e falar aqui qual que foi o erro, né? Qual foi o erro que aconteceu e colocar esse erro aqui. E disparar um e-mail para você. Por que você vai fazer isso aqui? Porque daí, como você está usando, provavelmente, a gente está usando a Evolution, tá? O exemplo que eu trouxe é com a Evolution, mas se você tiver qualquer outra API, você pode utilizar ela. Se der algum problema no número e gerar algum erro, ou se na hora que for extrair o número do produto, o link do produto pode ter dado um problema, algum erro na hora de calcular a legenda, para não acontecer de você ficar com o grupo sem saber nada do que está acontecendo, o que vai acontecer? Ele vai enviar uma mensagem para você e você consegue atuar se for preciso. Tá? Basicamente o fluxo é esse, gente. Eu quero, num futuro próximo, trazer todo esse fluxo implementado, mas o próximo vídeo vai ser como a gente faz essa mesma implementação de buscar os produtos, porém, a gente vai fazer para o Mercado Livre. Eu já falei que o Mercado Livre ele tem uma particularidade que a gente vai usar scrapping para buscar os dados. Então, não esqueça de acompanhar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E no primeiro comentário fixado, agora sim, eu vou deixar um link para vocês acessarem todos os materiais que eu estou disponibilizando, tá? Lá vai ter um link da minha comunidade VIP, por ela você vai conseguir entrar, e também vou criar uma comunidade, que essa comunidade vai servir para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, entre outras coisas. Beleza, galera? Muito obrigado e até mais!